Fala pessoal, beleza? Seguindo a aula passada que a gente viu o plugin Dribble, nessa aula eu vou passar para vocês o plugin Roof Designer. O que é esse plugin? Esse é um plugin que veio para salvar a nossa vida na hora de fazer telhado. Antigamente, né, antes de eu conhecer esse plugin, quando tinha alguma casa assim que tinha as telhas aparecendo, eu tinha que modelar, né? A gente tinha o modelinho da telha, tinha que montar as fileirinhas, vir montando água por água, né? Então dava um trabalho enorme, o desenho ficava super pesado. E aí saiu esse plugin, já faz um tempo já que eu uso ele, que é um plugin que vai colocar as telhas pra gente. Eu fiz um tutorial, né, sobre esse plugin, explicando basicamente assim como ele funciona. Para quem já assistiu aquele tutorial, vai ser praticamente a mesma coisa a nossa aula, tá? Não tem muito o que acrescentar em cima do que foi passado no tutorial. Eu vou só mostrar assim, algumas ferramentas dele, o que a gente realmente precisa saber, né? Tem muita coisa que já vem setado de uma maneira que vocês não vão precisar alterar nada, tá? Nem vale a pena mudar, mas a gente vai dar uma olhadinha no que seria isso daí. E a gente vai fazer aqui um telhado, eu vou pegar um telhado qualquer aqui depois para fazer para vocês verem que independente do telhado ser simples ou ser mais complicado, a maneira de fazer é a mesma, praticamente não vai dar trabalho. Junto com a aula, eu vou enviar para vocês. Vou enviar não, vamos fazer o seguinte. Quando vocês receberem essa aula, vocês vão mandar para mim um e-mail dizendo, né, quem não tiver ainda esse plugin, me manda um e-mail dizendo que ainda não tem e qual a versão do Max que está utilizando. Se eu não me engano, o plugin ele tem até o Max 2013. Para o 2014, quem estiver utilizando não tem, né, ainda não saiu esse plugin. Então, para quem não tiver, me manda um e-mail dizendo que não tem, que aí eu envio o plugin. A instalação dele é super simples, ó. Vocês vão receber de mim um arquivinho zipado, né? Esse daqui é da versão 2012. Então a gente vai ter lá o instalador dele, né? Aqui no caso 2012. Esse é do 2011, né? Vocês vão instalar ele normal, não vai pedir nada diferente, tá? Vai só instalar tudo normal. Depois que vocês tiverem instalado ele, vai ter essa pastinha aqui, ó, crack 64 bits. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, ó, esse arquivo que está dentro da pasta 2012x64, que é o roofdes.dlm. Vocês vão pegar, copiar esse arquivo, e aí vocês vão lá na pasta do 3D Max, ó, né, C, arquivo de programas, Autodesk, 3D Max 2012, ou a versão que vocês tiverem, e aí dentro da pasta plugins. E aí vocês vão vir aqui e colar esse arquivo. Ele já vai ter o arquivo aqui, tá? Na hora que vocês colarem o arquivo, coloca na opção para substituir, tá? Então ele vai, vamos dizer, vai apagar o que tem aqui, né, e vai substituir pelo novo, que é o que vai estar nessa pasta do crack. Tem esse arquivinho aqui, roof, que é um arquivo de registro. Eu não me lembro se tem necessidade de utilizar ele. Então, substitui o arquivo, não precisa utilizar nada desse daqui. E aí depois a gente vai ver, né, se der algum probleminha na hora que vocês forem usar, aí vocês só clica duas vezes aqui, ele vai pedir para fazer uma alteração no registro, confirma e está tudo certo. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem também na hora que for instalar ele, é só me chamar que eu ajudo a resolver o problema. Então seria isso daí, a instalação dele. É um negócio bem simples, não tem dor de cabeça. Eu vou, para explicar ele aqui, eu vou montar uma cena, um telhadinho, uma água, né, qualquer aqui de telhado, para a gente ver como que vai ficar as propriedades dele. Uma coisa muito importante é que vocês têm que criar o telhado com algum shape, tá? Ou align, ou retângulo, alguma coisa desse tipo.
Se vocês fizerem com box ou alguma coisa assim, ele não vai dar certo porque ele tem as duas, né, espessuras, tal, tem mais faces, então ele não vai dar certo. Toda vez vocês têm que trabalhar com shapes. Uma coisa também que pode acontecer que dê erro é quando vocês trouxerem, por exemplo, vocês modelam lá no CAD, faz o telhado, né, com 3D Face e importa ele aqui. Na hora de utilizar o plugin, pode ser que ele não reconheça direito as faces e aí ele entorte todo o telhado. Então a minha recomendação é que vocês tragam, igual a gente fez nas aulas passadas, aí onde a gente fez a modelagem de telhado aqui no Max, trazer o telhado, né, só as linhas do telhado mesmo, e fazer a modelagem já direto aqui no Max, ao invés de fazer lá no CAD. Então, modela toda a casa certinho, para quem estiver modelando no CAD, e deixa só a planta do telhado do lado, num layer, por exemplo, telhado, e aí a hora que vocês importarem aqui no Max, vai ter ali a planta do telhado, né, a planta de cobertura, e aí vocês desenham igual a gente fez na aula aqui. Eu vou fazer, por exemplo, um retângulo aqui. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é com o tamanho, tá? Por exemplo, aqui desse jeito, se eu fizer desse tamanho, que tá, por exemplo, o meu retângulo, né? Olhando aqui na viewport, parece que tá um tamanho bacana. Só que ele tem só 50 por 1,28. Esse tipo de coisa pode também dar erro, né? O plugin fica calculando o número de faces que ele tem que fazer e ele não fazer. Ele pode ficar travado. Então são dois os erros comuns que vocês vão ver. Ou ele entortar o telhado, as faces. E aí o que pode ser isso? Pode ser que vocês tenham desenhado errado o telhado. Tá? O telhado ele tem que estar com os pontos todos unidos. E ele tem que também estar na inclinação correta. Se tiver águas assim com inclinação que vocês não calcularam certinho e ele ficou meio torto, pode ocasionar de dar algum erro também na hora da colocação das telhas. E a outra coisa que dá erro é a escala. Se vocês estiverem trabalhando com uma escala e o desenho ficar minúsculo ou ficar gigantesco, alguma coisa assim, também vai estar errado. Então, presta muita atenção naquele lance de escala que eu sempre falo nas aulas, para não ter nenhum enrosco. Então vamos supor aqui que o meu telhado ele tem uma água, ela tenha 3 por 4. Aí já é um tamanho bacana. Eu vou fazer com duas águas esse telhado para poder explicar como a gente faz o fechamento da cumieira. Então eu vou pegar esse daqui mesmo, vou copiar ele para fora e aí eu vou colar ele aqui com o outro, né? Dessa maneira. Uma coisa que é importante é que os dois objetos eles têm que estar unidos. Se não tiver unido, ele vai ler as águas separadas, né? Então, toda vez que vocês fizerem lá ou com line ou do jeito que seja que vocês fizerem, tem que dar o attach para que os objetos fiquem no mesmo. Então eu vou pegar esse retângulo que eu tenho aqui, vou converter ele para Editable Spline e vou dar o attach e pegar o outro objeto, para eles ficarem tudo em um só. Aqui no caso agora, eu vou dar uma inclinação qualquer, eu vou transformar esses vértices aqui, como eu desenhei com um retângulo, lembra que toda vez que a gente desenha com um retângulo, nossos vértices ficam como Bezier Corner. Então eu vou selecionar todos aqui antes e vou deixar eles como corner para não ficar nada com curva. E eu vou pegar esses dois. Tem que tomar cuidado aqui, ó, porque como a gente deu só o attach, o que acontece? Eu tenho separado, tá? Eles não estão unidos, né? Eu não dei o weld para eles ficarem tudo em um objeto só, um vértice só. Então eu vou fazer uma janelinha para selecionar os dois. E vou dar uma altura qualquer aqui só para ter uma inclinação para poder fazer o telhado. Beleza. Deixa eu deixar isso aqui azul para ficar mais forte para vocês verem. Então, uma coisa bem simplesinha, só um telhadinho de duas águas para a gente ver o funcionamento do plugin. Depois que eu tiver, né, com a modelagem pronta, aonde que vai ficar o nosso Roof Designer? Ele vai ficar aqui no Modify, Modifier List, e a gente tem aqui, ó, Batzel, né, que é a marca da empresa, Roof Designer. Então eu vou clicar nesse Roof Designer
Automaticamente ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai chapar o nosso desenho de novo e vai pintar, né? Vai ficar uma cor sólida ao invés de ficar no wireframe como estava antes. Deixa eu mudar aqui para o Shaded. Bom, então aqui ó, a gente tem todas as configurações referentes ao Roof Designer. A grande maioria dessas coisas aqui a gente não vai ter necessidade de mexer. Basicamente é o, né, para quem já viu o tutorial, para fazer o telhado é aquilo ali que eu mostrei no tutorial e só. Não precisa mais mexer em nenhuma das configurações que a gente tem. Além disso, a gente tem aqui, ó, no nosso modificador, a gente tem o símbolozinho aqui do Gizmo, que aí a gente tem o Vertex, o Edge e o Polygon. No caso, a gente vai usar apenas o Edge, que é para selecionar o Edge onde vai estar a nossa cumieira, para poder, ou espigão, o que seja, para a gente poder fazer a capa, né, para poder fechar ele. Por enquanto a gente vai deixar normal aqui só no Roof Designer. Então, qual é o primeiro passo que vocês vão seguir para poder fazer essa parte do plugin? Primeira coisa, a gente vai ter que indicar para ele o formato que a gente tinha anterior, né, que era o nosso telhadinho de duas águas. Então, para isso, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui no Global Parameters. A gente tem o Get Shape from Stack, que é para ele pegar o shape que a gente tinha anteriormente. Então, vou clicar Get Shape from Stack. Ele vai ter aqui um aviso para a gente, né? Que a reinicialização, né, pegar novamente aquela forma é irreversível. A gente não consegue, depois de feito isso, voltar para alguma outra forma. Então, se vocês têm certeza que vocês querem continuar. Sempre nessa caixinha vocês vão clicar em sim, tá? Para ele pegar o formato. Então, esse é o primeiro passo. Agora a gente tem aquele mesmo formato que a gente tinha anteriormente. Feito isso, a gente tem nessa parte Meshes, Z, Offset, a gente tem os Shingles e o Covers. Shingles seriam as telhas, tá? Então, tudo que tiver de telha aqui depois mais para frente, que a gente colocar, vocês guardem o nome como Shingles. E Covers seria a cobertura. Então, aqui a gente tem uma cumieira aqui. A gente teria uma capa, né, fazendo o fechamento dos dois encontros das telhas. Então, Covers seriam essas peças. Isso aqui eu só estou falando para vocês saberem, mas não tem necessidade de mexer, tá? O que que faz isso daqui? A gente movimenta tanto as telhas como as capas no eixo Z, né? Se a gente quiser subir ou descer elas no nosso objeto. Mas isso a gente não vai fazer por quê? Porque a gente já tem o desenho certinho do nosso telhado. Então, quando ele colocar as telhas, ele vai colocar as telhas por cima. Então, a gente não vai ter necessidade de movimentar essas telhas na altura, porque elas já vão estar certinho no lugar, né? Aqui, Mesh Update. Então, a gente tem aqui Build Covers and Shingles. O que que faz? Esse é o botãozinho que vai colocar as nossas telhas aqui. E aí, qualquer alteração que a gente fizer de tamanho ou formato da telha, o que seja, ele não vai fazer automático. Por isso que tem esse update, né? A gente, toda vez que qualquer alteração que vocês fizerem, vocês vão ter que atualizar para mostrar aí na viewport para vocês. Se eu clicar agora no Build Covers and Shingles, não vai acontecer nada, ó, porque eu não defini telha, não defini nada ainda. Então eu clico aqui, é a mesma coisa que nada. Meshes unused, né? Não tenho uso ainda de nenhum mesh de telha aqui para colocar. Nessa parte aqui, ó, variação, seria com relação ao material. Essa próxima parte, Material ID e o Mapping Parameters. Então, isso aqui vocês não têm necessidade de mexer em nada. Deixa sempre do jeito que está, porque a gente não vai usar material do Roof Designer, né? A gente não vai usar mapeamento, esse tipo de coisa de nada dele. A gente vai usar o desenho da telha. Então, toda essa partezinha aqui, não precisa se preocupar, pode deixar sempre no padrão que está, que não vai ter diferença. Só toma cuidado para não confundir, né, nessa parte aqui, ó, do Shingle Parameters, que é onde a gente vai definir telha, tamanho, esse tipo de coisa, não confundir esse length e width com o length e width do Shingle Tiling, tá? Que é o tamanho mesmo da telha. Então, só cuidado para não achar que está mudando o tamanho da telha aqui,
pelo mapeamento da textura, que não vai acontecer nada. Então vamos lá para onde realmente interessa. Ó. Essa partezinha, ó, Shingle Parameters. Então é nessa parte que a gente vai definir o tipo de telha e tamanho, esse tipo de coisa. Então, primeiro passo, Put Shingles. Quando eu clicar no Put Shingles, automaticamente o meu desenho vai sumir. Então eu não vou ver agora o que está acontecendo. Só se eu for lá agora no Update, né, lá do Beauty Covers, para ele colocar as telhas. Então, se o desenho de vocês apertou ali e sumiu, tá certo, tá? Não precisa se preocupar. Aí a gente tem aqui, ó, Type. São os tipos de telha que o Roof Designer já traz prontos pra gente. Então, se eu clicar aqui, eu tenho ali Custom Profile, Custom Mesh. Aí tem os tipos de telha, Box, Thin, Wave, Arc, Level e assim por diante. Cada uma delas vai fazer o desenho da telha. Tem ali esse Customize, Custom, né? Acho que deve ser Custom Profile ou Custom Mesh, que teoricamente seria para a gente fazer um desenho de uma telha, por exemplo, e ele utilizar isso no nosso desenho. Só que eu já fiz de tudo quanto é coisa possível que vocês imaginarem, ele não funciona. Então eu não sei dizer o que seria isso daí. Eu já procurei no site do BATS, eu já procurei em vários lugares, não tem informação. Até um dos plugins, assim, inclusive foi até por isso que eu tinha feito um tutorial, porque não tem informação em lugar nenhum. Os tutoriais que tem por aí são muito ruins, né? Explicam de uma maneira muito estranha. E então esses customs aqui, eu sinceramente não sei o que é. Se um dia eu conseguir fazer alguma coisa ou descobrir o que seria, eu vou fazer um update da aula e mandar para vocês. Então a gente tem diversos tipos de telha. Se vocês olharem nas minhas imagens, geralmente eu uso um tipo de telha só. Né? Quando não tem especificado no projeto qual é a telha, aí eu fico assim, eu sempre uso a mesma. Né? Eu uso essa Arc Shingle 1, que é a telha mais comum, né, que a gente tem. Quando tem telhado que é plano, né, telha plana, tal, esse tipo assim, a gente vai para essas box. Então aqui é questão de vocês fazerem, né, um telhado tal e mexer para ver a diferença. A gente vai passar por todas aqui então para ver como seria cada uma delas. Então eu vou começar selecionando a que eu mais utilizo mesmo, para depois a gente vir alterando os modelos, que seria a ArcShim 1. Feito isso, eu ainda, ó, se vocês olharem aqui, que é onde está o tamanho da minha telha, Shingle Tiling, que eu tenho Length, Width, Offsets, do U e do V, está travado, não consigo mexer. Por quê? Porque eu estou ainda ligado aqui esse Use Texture Mapping, que é para usar a parte de texturas que eu falei dessa parte aqui de cima. Como a gente não vai trabalhar com textura, vai trabalhar com o modelo, então vocês vão desligar esse Use Texture Mapping. Feito isso, automaticamente a gente tem aberto aqui o tamanho. Aí é o seguinte, se vocês tiverem o tamanho da telha exato, vocês vão colocar os valores exatos aí da telha. Eu costumo utilizar, se vocês olharem lá de novo nas minhas imagens e ver o tamanho da telha que eu estou utilizando, é um tamanho que fica... Não tá certo, tá? O tamanho, não tá o tamanho certinho da telha, mas é um tamanho que fica legal para mostrar esse tipo de coisa. Então, o que que eu mudo aqui, ó? Eu mudo no Length, eu uso 0,3 e no Width eu uso 0,2. Esse é o tamanho que eu costumo usar. Repetindo, não é o tamanho certo da telha, tá? Esse tamanho está um pouquinho menor do que na telha mesmo. Se vocês quiserem certinho, pega no Google, né, digita lá o nome da telha, medidas, vocês vão ter o tamanho certinho dela e aí coloca nessa parte. Se eu não mexer mais nada, né, o offset seria a movimentação dela nos eixos X e Y com relação. Depois que eu colocar a telha aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa, eu vou fazer só isso. 0,3, 0,2, vou subir lá.
e vou clicar no Build Covers and Shingles, para ele colocar as telhas aqui para mim. Pronto. Então, olha só. O que acontece aqui é que ela está muito baixinha, né? Ó. Não sei se assim fica melhor para ver ou assim, vamos clarear ela um pouquinho agora. Aí. Então, a telha está muito baixa. Por quê? Porque eu não trabalhei ainda a altura dela. Então, vou voltar lá, ó. Então, o offset, observa que se eu mexo aqui, ó, nada acontece. Né? Se eu colocar, por exemplo, 0,3 e 0,3, nada aconteceu aqui. Então, eu tenho que ir lá de novo, Build Covers and Shingles. Então, observa que ele mudou o posicionamento, né? Na telha não mudou nada, mas observa aqui embaixo, ó. Vou mudar de novo aqui. Por exemplo, 0,2 e 0,2. Build Covers and Shingles. Tá, aqui praticamente não mexeu, mas aqui ele andou um pouquinho para a esquerda. Eu não costumo modificar esse offset. Né? Só se ficar alguma coisa muito estranha, alguma ponta, alguma coisa do tipo. Aí vocês têm a opção aqui, então, no offset e no v-offset de andar com as telhas, né? Nos eixos, para não ficar tudo do mesmo jeito, tudo encavalado, às vezes aqui, igual acontece aqui na ponta, né? Esse half tile, ó, o que ele faz, o half tile? É outra coisa que eu também não utilizo, ó. Observa que ele deixa um espaço, ó, entre as telhas. Elas não ficam mais apoiadas certinho uma em cima da outra. Ele dá um espacinho, né, entre cada fileirinha de telhas. Inclusive aqui em cima, ó, né, observa que fica tudo fora, né? Então esquece também. É legal vocês saberem que é, porque às vezes sem querer clica, o telhado fica desse jeito. Vocês observam que ele vai ficar sem encostar. Então é o half tile que faz isso. Lembrando que tudo que vocês fizerem, vocês vão ter que atualizar pelo Build Covers and Shingles aqui. Ok. Nessa parte aqui de baixo, ó, Shingles Mesh, né, definição de tamanho, só isso. Length e Width. A gente tem aqui segmentos, overlap, angle e o height, que é a altura da telha. Eu costumo usar aqui 0,005. Então, vou lá de novo. Aí, ó, observa que agora ele deu uma altura, né, maior, já está aparecendo mais a telha. Então, essa daqui seria a minha configuração padrão no Roof Designer. Eu uso o Archin 1, 0,3, 0,2 e 0,05. Se vocês chegarem perto aqui da telha, ó, vocês vão observar que o acabamento dela, né, a definição, ela está bem quebrada, né? Ou seja, ela tem poucos segmentos, ó, que seria essa parte de segmentos. Quanto maior for o valor aqui em segmentos, mais redondinho, mais certinho vai ficar a telha. Por consequência, como a gente já sabe, tudo que tem muito segmento acaba pesando mais. Então vocês têm que prestar atenção no seguinte, se o telhado de vocês estiver longe, né, não estiver dando para ver ele com detalhes, não tem necessidade de ficar aumentando isso daqui. Porque vocês vão acabar pesando o arquivo sem ter necessidade de fazer isso. Então, vocês deixam no 1 ou no 2, alguma coisa assim. Agora, se estiver bem próximo, estiver dando para ver assim que está esse quebradinho, aí é legal, né? Às vezes a gente aumentar esse valor aí dos segmentos para ficar com o telhado mais certinho. Ó. Por exemplo, ó, vou colocar aqui 4. Olha só, ele aumenta o número de segmentos. Observa que mesmo com 4, ele ainda não está, né, muito lá redondinho. Vamos aumentar mais. Ó. 8. Viu? Aí já está com 8, já está legal. Só que olha como ele aumenta muito, né, o número de segmentos. A telha fica mais bonitinha, só que tem que compensar fazer isso daqui por causa do benefício, né, do peso. Aqui são 2 aguinhas só, é um negócio levinho, mas se for um telhado grande,
já vai dar uma boa pesada. Então, eu vou deixar aqui com 2. Depois a gente tem aqui, ó, são coisas que eu também não mexo, né? Eu deixo no padrão, que é o overlap, por exemplo. Vou pôr 0,8. O que o overlap faz? Ó? Observa que essa telha aqui de cima ela ficou maior. E aqui deu uma encavaladinha. Então, o overlap ele faz um rearranjamento, né, vamos dizer assim. Ele rearranja as nossas telhas. Tipo, se eu colocar 2, máximo é 1, desculpa, 0,99. Ó, o que ele está fazendo? Ele está aumentando essa minha parte de cima. Se eu deixar com 0,1, por exemplo, ele já, como a minha telha tem 30, nesse sentido, né, 0,3, então eu não tenho, se o meu overlap estiver abaixo do tamanho da minha telha, ele não vai diminuir essa minha primeira telha, né? Ele vai manter o tamanho dela certinho. Então, sempre mantém, pode deixar sempre ele no padrão que está, que é 0,33. Observa, tá vendo que ele aumentou aqui? Então, vocês vão deixar esse overlap com 0,33 aqui, vamos dizer, se a sua telha for igual ou maior do que o 0,33 que está aqui. No meu caso, eu vou diminuir, por exemplo, 0,2. Por quê? Porque eu não quero, né, que a minha telha fique maior do que o tamanho real dela. Aí, claro, né, que pelo tamanho a gente vai ter um recorte, ou embaixo ou em cima. Geralmente eu costumo deixar o recorte embaixo, porque sempre tem alguma coisa que, na vista que vocês estiverem fazendo, a parte que vocês vão ver melhor é a parte de cima. Então eu deixo o recorte dela para baixo. Então, só lembrar, o overlap, se vocês não quiserem que tenha diferença no tamanho da telha, na primeira aqui, de cima, vocês vão utilizar o overlap sempre menor do que o tamanho que vocês têm da telha, para não ter esse recorte para cima. E aí, se eu não mudar o overlap, ele joga o recorte aqui para baixo e lá em cima começa certinho. O angle é a angulação da telha. É outra coisa que eu também não mexo, que é o ângulo da telha. Por exemplo, se eu colocar 6, o que ele vai fazer? Ó? Ele aumenta, né, o ângulo com relação à telha, ela vai ficar mais para cima. Ó. Por exemplo, vamos pôr um pouco mais para ver melhor. 12. Ó. Então aqui a gente vai trabalhando a angulação. Aí tem que tomar cuidado porque vai ficar buraco, esse tipo de coisa. Então não é legal nesse tipo de telha que eu estou usando. Às vezes numa telha plana que ficou muito retinha uma com a outra, aumentar um pouquinho esse ângulo para aparecer um pouco melhor, talvez seja uma solução legal, né? Mas nesse tipo de telha 3, que é o padrão que vem, já está de bom tamanho. E a altura que foi aquilo, né, que a gente já mexeu, que eu costumo deixar com 5. Pra falar a verdade, eu nunca fiz muito teste aumentando, né? Eu cheguei nessa configuração que eu acho que fica legal, e aí eu parei. Mas ó, aumentando ela acaba ficando bem esquisitinha, né? Então eu acho que 5 para essa telha, 0,05, né? É um tamanho legal. Vamos dar uma olhada agora nos outros tipos de telha que a gente tem aqui, ó. Só para vocês verem o que cada uma vai fazer. Então, a box, eu vou manter os mesmos tamanhos, só mesmo para vocês verem os modelos, ó. Então, a box é esse tipozinho de telha aqui. Observa que no caso dela, ela está entrando uma aqui dentro da outra. Então, talvez fosse interessante a gente mudar o ângulo, né, até isso aqui não acontecer. Ou a gente diminuir o valor da altura dela, por exemplo, 3. Aí.
para ficar certinho uma em cima da outra. Então essa daí seria a box, tomando cuidado então para não ficar uma dentro da outra, né? Tem um outro modelinho de box aqui. Ela dá uma angulação para o lado de cá, ó, nesse sentido, né, no eixo X. Fica uma em cima da outra para cá. Depois a gente tem essa thin wave. Dá até para a gente usar para fazer tipo telha de fibrocimento. Essa daqui, né, aumentar bem o tamanho dela em um sentido. Vamos ver. Um no lente. Diminuiu. Aí, conforme a gente vai mexendo, a gente tem que ir mudando alguns parâmetros, né? Para não ficar estranho. Então, para utilizar para fibrocimento, essa daqui seria uma opção. A thin wave. Depois a gente tem o wave shingle, que fica melhor ainda para fazer isso, né? A gente tem um outro modelinho dela também de wave. Acho que essas duas aqui são melhores para fazer esse tipo de telhado, né? De fibrocimento e tal. Vou aumentar aqui para 2. Essa cai bem. Se diminuir, deixar ela bem fininha também, dá para fazer telha metálica, talvez. Vamos ver. É questão de ir fazendo testes, né? O legal é a gente saber que tem essas opções, ó. Dá. Depois seria só diminuir a altura dela um pouquinho, né? Para ela não ficar tão alta. Então, essas daqui, box, as duas box seria para a gente fazer telhado com telha plana, esse tipo de coisa. Essas waves, né, que são essas três, dá para a gente fazer telhado tanto de fibrocimento como dá para fazer telha metálica. É tudo uma questão de ir arrumando os valores, né, para chegar num acabamento parecido. Essas três ARC seriam as telhas mais normais aí que a gente está acostumado, né? Deixa eu voltar aqui o tamanho. 3,2. Aqui. Então, a primeira foi a que eu já tinha usado, né? Aí tem a ARC Shin 2, que ela tem o espaçamento aqui entre uma da telha um pouco maior. A gente tem a ARC Shin, que não vai ter esse espaçamento, né? Vai ter só a telha mesmo normal. Aí teria que mudar um pouquinho os tamanhos aqui para ficar uma coisa mais, talvez a altura dela. 12. Eu teria que mexer nesses tamanhos aí, porque como ela não tem espaçamento, né? Um direto no outro. Depois a gente tem level. Deixa eu voltar aqui o tamanho. Que a gente pode fazer talvez telha portuguesa, talvez dê para fazer por aqui. A gente tem o W shape. E a gente tem cerrado aqui, serrated, né? Vamos ver como é que fica isso. Então, esses daí são os modelos. Essa daqui daria para fazer telha francesa, né? Fica bem parecido. Então, basicamente, ó, para ficar mais fácil já de todas, né? Para vocês quiser anotar para qual tipo, esqueminha de telha aí vocês vão usar. Ó. As duas boxes vão ser para telha plana. As waves vão ser para telhados fibrocimento e telha metálica. Os arcs, aqui que a gente tem esses três modelos, vai ser para telha de concreto, telha, né, tipo tégula, esse tipo de telha. Por aí vai, né? Qualquer telha que seja redondinha, vocês podem utilizar o arc.
O level, essas outras três aqui, level e o W shape dá para usar como telha portuguesa, ou qualquer telha que seja quadradinha. E o serrated vocês podem utilizar para fazer telha francesa. Pode ser que não seja perfeito assim, mas ela já dá uma boa enganada já. Aí é questão de vocês irem trabalhando os tamanhos das telhas, ver o lance do ângulo, né, dependendo de cada uma, para ver se está tudo certinho. Não existe assim, dá até para ter um valor padrão, né? É só questão de fazer uma vez, chegou num valor que está bacana, anota esse valor, porque sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser o mesmo tamanho. Como eu costumo utilizar mais aquela arte em 1, então o meu padrão para ela é o 0,3, o 0,2 e o 0,05 aqui. E o ângulo eu deixo no 3 mesmo. Nessa daqui, ó, para usar para telha portuguesa, já pode até utilizar a mesma coisa praticamente. 0,3, 0,2, só que o ângulo eu coloquei 5 para ela ficar mais em cima uma da outra. Poderia deixar ela um pouquinho mais fina só, né? Tipo 0,03 aqui na altura dela, para não ficar tão grossa. Beleza. Então, essa primeira parte, para a gente colocar as telhas, seria isso. Aí o que a gente vai ter a mais é a parte para fazer o fechamento aqui da capa. Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que clicar no subobjeto do Batzel Roof Designer, o Edge. E aí a gente vai ter que selecionar qual Edge que a gente quer colocar essa telha. Se eu parar perto, ele não vai aparecer aqui para mim, tá? Mas se eu parar perto aqui, ó, observa que tanto faz aqui, eu costumo selecionar já direto aqui mesmo, que é mais fácil. Por exemplo, ó. Se eu parar perto do Edge que eu sei que está a comieira, ele fica o símbolozinho aqui como se fosse para eu selecionar. Se eu estiver fora, ele vai ficar setinha. Então eu paro aqui, clico nele. Visualmente aqui não vai acontecer nada, tá? Mas eu sei que ele está selecionado. A gente vai ter a primeira parte, que é a mesma coisa, tá? A gente não precisa clicar em Get Shape, nada, a gente só selecionou ele. Essa parte do Edit Parameters são as maneiras como ele vai fazer o fechamento. Não mexe em nada, tá? Deixa do jeito que tá, que é a melhor configuração. Ele tem tanto do lado esquerdo, então vamos supor que nosso telhado está aqui, o lado esquerdo desse fechamento e o lado direito do fechamento, left side e right side. Então, como seria o cobrimento disso? Ou ele não faz nada, ou ele recorta e fecha os buracos, ou ele tira as telhas, né, que vão estar nesse pedacinho, ou esse cookie cut, sinceramente não sei o que seria cookie cut, mas cortar alguma coisa. Então aqui é legal a gente deixar sempre do jeito que está, no cut and cap holes, para quê? Para ele cortar e fechar o buraco, para não ficar nenhum buraco. Né? Se a gente deixar só no cut, ele vai só cortar e vai acabar ficando buraco. Do nothing, ele vai só colocar, não vai nem cortar, nem tampar o buraco, nem nada. Então, tanto faz do lado esquerdo e do lado direito, sempre cut and cap holes. Depois a gente tem aqui, ó, mesh cover, que é onde a gente vai mexer, que é o que importa, que é essa partezinha aqui só. Então, cover this edge, né, para ele cobrir esse edge que a gente selecionou. Não vai aparecer nada também, porque a gente tem que atualizar. E ele tem três tipos aqui, né, o flat, lated, o ring e o overlapped, meio overlapped. E o valley, né? Valley também, acho que eu nunca usei esse aqui, nem me lembro direito como que é o funcionamento, como ele fica, né? Mas vamos passar por todos para a gente ver. Então, eu vou deixar aqui no flat lated primeiro. Eu costumo utilizar aqui 0,2 no width, no height, que é a altura dele, 0,12. Angle, eu não costumo usar, não costumo dar angulação nele, mas vamos ver se algum desses casos precisa. Porque eu costumo utilizar aqui o ring.
né? Que ele faz aquele anelzinho na ponta. Então eu não preciso de angulação, porque ele já vai ter esse anel onde entra a próxima capa. Provavelmente nesse flat vai precisar de um ângulo, mas vamos deixar dessa maneira por enquanto. E aí a gente tem aqui, ó, cover length, que seria o comprimento dela. A gente tem duas opções. Ou a gente coloca o tamanho, né, de cada capa, ou a gente divide esse edge em partes iguais e coloca aqui o valor de quantos a gente quer. Eu costumo colocar a medida, por exemplo, 0,3. Só se for uma coisa que ficar muito esquisita, aí eu posso ver mais ou menos quantos deram, e aí eu mando dividir por quantos aqui eu quiser. Então vou subir de novo, Beauty Covers and Shingles. Pronto. Então ele fez o fechamento, ó. Se eu usar o angle aqui, provavelmente seja legal utilizar. Então vou colocar um ângulo de 2. Então ele vai dar essa angulação entre cada uma delas. Nesse caso, seria interessante usar o angle para não ficar tudo numa linha, né? Para realmente parecer que foi enfiado um pedacinho dentro da outra. Aqui aconteceu, ó, o esquema de ficar um aqui só um pedacinho. Então, se eu quiser arrumar isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu vou dividir, então, aqui, ó, certinho, 13 no div add by. Aí, ó, ele já me dá aqui o tamanho final. Eu tinha colocado 0,3 exato, né? Para ele dar certinho, o length meu tem que ser 0,308. Então, agora, se eu build aqui, ó, ele vai ficar certinho, certinha, né, a divisão aqui. Então, é legal fazer desse jeito. Coloca esse valor, por exemplo, de 30, e aí coloca, né, faz o fechamento. Depois vocês olham, se ficar um pedacinho sobrando ali à toa, vocês pegam, conta quantos deram, e aí manda ele dividir por essa quantidade aqui no divide edge. Bom, então esse seria o flat. Depois a gente tem o ring, que é o que eu costumo utilizar. Vou só tirar o ângulo aqui, deixar zero mesmo. Vamos ver como é o ring, ó. Então o ring ele faz o anel entre uma e a outra. Depois a gente tem o meio overlapped. Vamos ver o resultado dele. Então ele faz metade em um tamanho, metade em outro tamanho. Esse eu nunca utilizei. E o vale, que eu também nunca utilizei. Vamos ver. Seria esse outro tipo aqui, faz um V. Daria até para utilizar, talvez, isso daqui como uma calha central. Se a gente... Nem ângulo ele tem nada. Né? Acho que não. Então esses daí seriam os quatro, né, tipos de fechamento. Eu vou deixar no ring mesmo. Pronto. Então, ó, teoricamente está pronto, né, o nosso telhado. A gente faz a capa, as telhas, depois faz a capa, e aí está feito. Uma coisa importante aqui para vocês, vamos supor que vocês trabalhem com arquivos que às vezes vocês mandem, né, para uma outra pessoa, ou mande, trabalha para um estúdio, né, terceirizado, e todos os arquivos que vocês fizerem, vocês mandem. E vamos supor que a pessoa para quem vocês estão mandando esse arquivo, que está com o telhado, ele não tenha o Roof Designer instalado. Se vocês mandarem do jeito que está aqui agora, o que vai acontecer? A hora que eles forem abrir esse arquivo, não vai ter o telhado. As telhas, né, no caso. Vai estar só a line. Vai falar que deve estar faltando arquivo, faltando plugin, alguma coisa assim. Se vocês forem mandar para alguém,
O certo, depois de fazer isso daqui, é converter o nosso telhado para poly. Então, convertendo para poly. Então, agora eu tenho um objeto editável. Elementos, ó. Cada telha dessa é um elemento. Então, vamos supor que eu vá fazer mais para frente, quando a gente for ver a parte de texturas, tal, esse tipo de coisa, e eu queira, na hora de aplicar algumas texturas no meu telhado, que algumas telhas fiquem, né, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, para não ficar tudo da mesma cor. Então é legal a gente transformar ele para poly para poder depois, né, delimitar quais são as telhas que a gente vai querer ter uma coloração um pouquinho diferente, tal, alguma coisa desse tipo. Se não for, né, colocar nada diferente, aí não tem nem necessidade de separar. Mas a gente tem, né, ó, cada telha dessa seria um elemento. Se eu for colocar, por exemplo, algumas telhas de vidro, eu posso selecionar elas aqui, dar o detach, depois aplicar um material de vidro. Se eu quiser fazer um buraco no meu telhado ou alguma coisa, eu posso selecionar também e fazer esse buraco. Então é legal vocês transformarem ele em poly depois para ter, né, essas opções de como aplicação de materiais, esse tipo de coisa, ou para fazer buraco, dependendo do que vocês estiverem fazendo. Então, basicamente é isso. Não tem mais o que falar sobre esse plugin. Eu vou pegar um outro telhado aqui, só para vocês verem que não tem diferença, né? Independente do telhado que for fazer. Então, esse telhado aqui tá, né, tem bastante água, tudo. Já está modelado as lines nas alturas certas. E aí, se eu tivesse que aplicar, então, o Roof Designer nele. Então, ó, mesmo passo, mesma coisa. Ó. Vou no Modifier List, bato o Roof Designer, cliquei. Lembra que ele planifica o telhado. Feito isso, primeiro passo sempre, tá? Não esquece. Get Shape from Stack. Vai perguntar, coloco sempre no sim. Beleza. Nessa etapa aqui, ó, vocês já vão saber se tem alguma coisa errada com o telhado de vocês. Se tiver alguma coisa errada na modelagem, essas faces aqui, por exemplo, elas não vão estar certinho. Tipo, vai ter uma que vai estar um pouco mais alta do que a outra, vai ter outra que vai estar lá para baixo, alguma coisa desse tipo. Então, se acontecer isso, não adianta nem perder tempo de configurar ele aqui, porque vai dar erro na hora de colocar a telha. Então, vocês vão voltar, conferir a modelagem de vocês, para ver se está tudo certo. E aí, depois, quando clicar no Get Shape e ele pegar o formato certinho, aí vocês continuem. Muito bem. Então, próximos passos, ó. Put Shingles, some o desenho. Vou escolher lá o Archin mesmo, normal. Desligo o Use Texture Mapping. Tamanho da telha. Vou utilizar aquele padrão que eu falei. 0,3, 0,2 e a altura 0,05. Vou deixar os segmentos em 1 mesmo. Pronto. Só isso. Beauty Covers and Shingles. Pronto. Tá feito, né? O telhado, tudo certinho. Então, observa que é muito fácil, né? Muito rápido e é muito leve. Ó. Se eu tivesse modelado essas telhas todas aqui, o desenho ia estar muito mais pesado, né? Muito mais pesado mesmo. Próximo passo, vou colocar as capas. Então, Add, e aí eu vou selecionar os meus ads. Como eu tenho vários aqui, então lembra, ó, vou deixar o meu Ctrl apertado e eu vou selecionando. Se eu esquecer algum, não tem problema, depois eu posso selecionar de novo. Né? Quando tem muito assim, pode ser que esqueça algum deles. Mas vamos ver. Caso esqueça, a gente tem a opção depois de voltar lá de novo e selecionar, sem problema. Vamos ver como tá, porque eu não sei também se eu já selecionei tudo. Então, Mesh Cover, Cover this Edge, coloco o Ring, coloco os valores lá que eu estou acostumado, 0,2, 0,12.
Vou colocar 0,3 no length e build. Foi tudo. Muito bem. Então tá lá o desenho do telhado, né? Todas as capas, tudo certinho. Prontinho para usar. Né? Então observa que é super simples de fazer. Às vezes dá mais trabalho vocês modelarem, né, as lines do telhado, colocar tudo na altura certa, do que realmente colocar depois as telhas. Então é isso. Na próxima aula a gente vai começar a ver a parte de animação, de simulação de tecido, né, que seria a nossa última parte do módulo 2. Então vão ser aulas assim, um pouco mais rápidas, porque eu não quero misturar assunto, né? Tipo, eu vou falar de animação, o básico eu vou falar só dele. Vou falar de tecido, vou falar só dele. Vou falar do Marvelous depois, que é tecido também, vou falar só dele. Vou falar de outra coisa, então eu vou deixar os assuntos restritos apenas a eles, né? Porque senão vai acabar misturando uma coisa com a outra. Não é bom para vocês isso. Então eu espero que vocês tenham entendido tudo aí do Roof Designer. E com certeza esse é um plugin que vai facilitar demais a vida de vocês. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!